O Brasil é o único país em que o Congresso é vagabundo, faz recesso branco, não é o recesso constitucional, isso é uma coisa. Recesso branco, e recebem normalmente, inclusive alguns deles, senadores, por exemplo, estão reformando os seus apartamentos funcionais que nós pagamos também. Porque o Brasil é o único lugar do mundo de grande democracia que tem apartamento funcional. É um escracho, é quem te acha que o mundo é a bandalheira do Brasil. Não, a bandalheira aqui é nossa, é nativa, tal. Não pensa que nos Estados Unidos você tem apartamento como se tem em Brasília, deputados federais ou senadores, tal. Essa bandalheira é daqui, essa sem vergonha. Então agora está tudo parado em recesso branco. Inventaram o recesso branco e ninguém fala nada. Ninguém entra na justiça, processo, ficou elas por elas. E o tempo passa. Então tem de esperar. O processo de impeachment agora no início de agosto tem de passar pela pronúncia, quer dizer, vai ao plenário e aí basta a maioria simples nesse caso. E depois sim, o julgamento aí precisa do quórum constitucional, que são 54 senadores, né? Aí sim, provavelmente o julgamento se estenda por 2 dias, não será estranho que se tal ocorra, tal. Vai depender do rito estabelecido naquele momento. Ele acabou estendendo no tempo o julgamento por causa do grande Ricardo Lewandowski. Ele ampliou e quase 5 vezes o número de testemunhas de defesa com o propósito claro de estender o julgamento e sangrar o governo interino. Isso é claro. Não pense que é o cumprimento da lei. Não vamos acreditar nisso, não. É para deixar sangrando o governo, desgastando. E desgastando quem? Não é o governo, no fundo. Somos nós, os brasileiros, a economia brasileira, a tensão, os desempregados, tal. Mas esses são os que nós temos no judiciário, no executivo, no legislativo. Logo temos de mudar. Porque ao mudar tudo isso que está aí, nós precisamos de reformas. E quando a gente fala reforma, é reforma do judiciário também. Não podemos mais ter designação para as Cortes Superiores de Brasília como temos agora. O Executivo indica, o Senado finge numa palhaçada, que sabatina é palhaçada pura, e todo mundo vai para lá. E muitos dos que vão, infelizmente, ao longo da história recente, tinham interesses muito pouco republicanos, né? E casos estão aí para serem comprovados. Nós vamos ter de mudar. Pensar, por exemplo, em mandato. E alguns países têm isso na Europa, 10 anos, por exemplo, nas Cortes Superiores é mais que suficiente e tal, porque agora com a mudança da lei vai até 75. Então, por exemplo, o Dias Toffoli, meu Deus do céu, vai ficar mais de 3 décadas no Supremo Tribunal Federal. Se fosse um suprassumo do saber jurídico, tudo bem, mas não. Qual é a grande referência que ele tinha quando chegou ao Supremo? Advogado do Partido dos Trabalhadores. Tentou ser juiz de primeira instância. Foi 2 vezes reprovado aqui no estado de São Paulo. E como prêmio, nós somos um país que os incapazes chegam em altos postos, vide Lula, que é um incapaz em pessoa, e Dilma, porque o incapaz gosta de incapaz, né? Então, evidentemente, o Lula nunca poderia indicar alguém que fosse capaz, tinha de ser tão incapaz, tão idiota como ele. Então, a questão que se coloca é que nós temos de mudar, esse sistema não dá, né? Tem de acabar com essa coisa. E você chama o presidente da República e faz conversas, a prova está do STJ, Marcelo Navarro. Né? Tem todas as provas, Delcídio mostrou, Delcídio Amaral, né? Ou seja, a nomeação do senhor era para dar o habeas corpus para Marcelo Odebrecht. Ele entrou na turma e votou a favor da habeas corpus, mas perdeu por 4-1. A turma tinha 5 ministros do STJ. Portanto, é muito grave, temos de mudar tudo isso daí. Enquanto isso, o país está nesse compasso de espera até a votação do impeachment. E quem perde? Perde nós. Quem ganha? O projeto criminoso que está abandonando o poder. E no dia 31 de julho, não esqueça, ocupar as ruas do Brasil, tingir o Brasil de verde e amarelo, mostrar que nós estamos dando um basta, um não definitivo aos criminosos liderados por aquele criminoso mor que está solto ali em São Bernardo do Campo.